Eu sou Carlos Modesto e hoje você não vai ouvir mais um vídeo. Hoje você vai escutar um chamado, um daqueles que não vem do mundo nem da mente, mas de um lugar tão silencioso e profundo que só se manifesta quando você está prestes a atravessar um portal. Existe algo que ninguém nunca vai conseguir te tirar. A sensação de que tem algo maior acontecendo. Algo que talvez você não consiga explicar com palavras, mas sente. Sente na pele, no peito, nos sonhos, no cansaço sem motivo. E se você está aqui agora, não é por acaso. Neste vídeo, eu vou te guiar por uma travessia. Vamos falar sobre o fim de um ciclo invisível, mas poderoso. Um ciclo que se encerra para os escolhidos. Vamos entender o que está morrendo dentro de nós e por que essa morte é sagrada. Porque por trás da dor que você sente, há algo nascendo. E o dia 10 de abril marca exatamente esse ponto de transição. O fim de tudo aquilo que não te serve mais. E o início do que você realmente veio viver. Mas antes de continuar, eu quero te fazer um convite sincero. Se você está aqui porque quer mais do que palavras bonitas, se você está comprometido com a sua espiritualidade, com o seu despertar, então curta esse vídeo agora. Porque esse pequeno gesto não é só um apoio ao canal, é um sinal claro para o universo de que você está pronto para dar o próximo passo. Agora respira, silencia um pouco por dentro. Talvez você não tenha se dado conta ainda, mas muita coisa está se desfazendo na sua vida. E não é o mundo que está desmoronando, é o seu velho eu. Sabe aquelas conversas que antes você aguentava por educação, mas agora te parecem vazias? Sabe aqueles lugares onde você se sentia confortável, mas hoje só sente peso? Sabe aquelas pessoas que antes te faziam bem e agora parece que estão em outra frequência? Isso tudo não é coincidência, é sintoma. Sintoma de que a sua alma está limpando o que não acompanha mais a sua vibração. É o universo te preparando. Você pode não entender racionalmente, mas sente. O corpo sente, o coração aperta, a mente se confunde. E mesmo sem ter todas as respostas, algo dentro de você sabe. Você não é mais o mesmo. E isso pode assustar. Porque a gente foi treinado para se agarrar ao que é conhecido. A rotina, os rótulos, os planos. Mas o chamado que está sendo feito agora não é para os que querem manter tudo igual. É para os que estão dispostos a atravessar. O dia 10 de abril não veio como uma marca no calendário. Ele veio como um sussurro na alma, uma frequência nova, uma vibração mais alta, uma senha silenciosa que só quem está pronto consegue sentir. E se você está sentindo, mesmo sem entender direito, então esse vídeo é para você. O dia 10 de abril não é apenas uma data, ele é um ponto de virada, um marco invisível que separa aquilo que você foi daquilo que está prestes a se tornar. Mas ao contrário do que muitos pensam, ele não veio com fogos nem com grandes acontecimentos exteriores. Ele veio como um aviso silencioso, um portal aberto apenas para aqueles que conseguem perceber os sinais sutis da alma. Você já se perguntou por que, de uns dias para cá, tudo parece mais intenso? As emoções vêm com mais força, as dúvidas ficam mais profundas. Há um sentimento estranho, como se o tempo estivesse mudando, não o tempo do relógio, mas o tempo da sua vida interior. E é isso mesmo que está acontecendo. O ciclo antigo está sendo encerrado, não de forma visível, mas dentro de você. E o universo está dizendo: chegou a hora. A maioria das pessoas vai passar pelo dia 10 de abril como se fosse qualquer outro. Mas os escolhidos sentem o chamado antes mesmo de entender o que está sendo dito. Porque não é uma voz que fala com palavras. É um sentimento que pulsa na alma, uma inquietação que diz: você não pertence mais ao que era, e não pode mais adiar o que está por vir. Esse dia, 10 de abril, é como uma linha de energia que separa o velho do novo. Ele vem com força, mas ao mesmo tempo com suavidade. Não para te forçar, mas para te mostrar que é impossível seguir carregando os mesmos pesos, os mesmos medos, os mesmos padrões. É como se o universo dissesse: você já aprendeu o que precisava com essa fase. Agora solte. E sim, vai parecer confuso, porque o novo ainda não chegou por completo. Ele está sendo gestado. E o antigo já não serve mais. É o espaço entre o fim e o começo.
E esse espaço dói, mas também cura. Muitas pessoas que fazem parte desse grupo espiritual, desses que carregam uma missão, já começaram a sentir os efeitos dessa virada. Um cansaço diferente, uma necessidade quase desesperada de silêncio, de isolamento, uma vontade de repensar tudo, de simplificar, de se conectar com algo mais verdadeiro. Não é loucura, não é fraqueza, é sensibilidade, é sintonia com um novo tempo que já começou a vibrar. O dia 10 de abril não vai te forçar a mudar, ele vai te convidar. E só atravessa quem estiver disposto a confiar, mesmo sem ver. A seguir, mesmo sem saber o destino. A ouvir, mesmo no meio do barulho do mundo. E se você está ouvindo isso agora, é porque essa travessia é para você. E não há mais como voltar atrás. O que está acontecendo dentro de você não é apenas uma crise, uma fase estranha ou um momento de confusão. É uma morte. Uma morte simbólica, silenciosa, mas profunda. O tipo de morte que não aparece nos noticiários, mas que transforma completamente quem você é por dentro. Você sente que está mais sensível. Coisas pequenas te incomodam de uma forma desproporcional. Situações que antes você lidava com naturalidade agora te causam repulsa, cansaço, desconexão. E sabe por quê? Porque o que está morrendo dentro de você não tem mais lugar no novo ciclo que começou no dia 10 de abril. É como se uma parte sua estivesse sendo retirada com delicadeza e, ao mesmo tempo, com firmeza. O universo não está pedindo sua permissão. Ele está te preparando. E o que sai agora são os velhos apegos, as máscaras do ego, as necessidades inventadas, as versões forçadas de você mesmo que foram sustentadas por muito tempo só para agradar, para pertencer ou para sobreviver. Você pode até tentar resistir, mas vai perceber que não consegue mais agir como antes. Os velhos comportamentos já não funcionam. As justificativas que você usava para se enganar perderam o efeito. A mente tenta manter o controle, mas a alma já tomou outra direção. Essa morte interna não é algo que se explica, é algo que se sente. Ela não tem um motivo lógico, nem segue um plano. Ela simplesmente acontece. Chegou a hora de parar de lutar para ser aquilo que já não ressoa com a sua verdade. E isso, por mais espiritual que seja, dói. Dói porque a mente quer respostas, mas esse é um processo que não se resolve com explicações. Se resolve com entrega. O dia 10 de abril é o divisor de águas entre quem você era por sobrevivência e quem você está se tornando por escolha. E para que essa nova versão possa nascer, a antiga precisa morrer. Não com culpa, nem com rejeição, mas com gratidão. Então, se você está sentindo esse luto estranho por dentro, mesmo sem um motivo claro, respeite. Honre esse fim. Silencie. Depois que o velho começa a morrer dentro da gente, não é o vazio que aparece, é a possibilidade. A possibilidade de um novo nascimento. Só que esse nascimento não é barulhento, não é visível aos olhos apressados. Não acontece do lado de fora. Ele começa por dentro, quase como um sussurro, uma reconstrução silenciosa, que só quem se permite desacelerar consegue perceber. É comum esperar que uma nova fase da vida venha com mudanças grandiosas. Uma nova casa, uma nova carreira, uma nova pessoa. Mas o que o dia 10 de abril está trazendo para os escolhidos é algo muito mais sutil e, ao mesmo tempo, muito mais poderoso. O nascimento de uma nova forma de existir. Esse novo não está em conquistas externas, mas na maneira como você enxerga a si mesmo, como você percebe as situações, como você sente a energia por trás das palavras, como você começa a decifrar o mundo com um tipo de sabedoria que não se aprende em lugar nenhum, apenas se acessa. Nesse processo, muitos estão experimentando sintomas estranhos. Sono fora de hora, insônia na madrugada, sonhos intensos, memórias que ressurgem do nada, uma tristeza leve mas constante, uma vontade de se isolar e repensar tudo. Isso não é um desequilíbrio emocional, muito menos sinal de que há algo errado com você. Isso é a alma sinalizando que está em movimento, que está limpando o que ficou preso por tempo demais. E mesmo que o corpo se canse, mesmo que o coração aperte, existe um saber por trás disso tudo que começa a se revelar aos poucos.
Essa nova versão que está nascendo não vem pronta. Ela não chega com garantias nem certezas, mas ela já se faz presente em pequenos detalhes. Naquela sensação de leveza ao dizer não, naquele alívio ao se afastar de lugares que já não fazem mais sentido, naquela intuição que vem sem explicação, mas carrega uma clareza inegável. E é aí que mora o verdadeiro milagre. Perceber que você não precisa mais se forçar para caber onde não há mais espaço para você, nem se esforçar para sustentar ideias que não têm mais vida. A cada pequena escolha alinhada com a sua essência, você fortalece esse novo ser que está emergindo. E talvez o mais desafiador seja aceitar que não há como controlar esse processo. Ele não acontece porque você decidiu. Ele acontece porque sua alma pediu. O nascimento que começou no dia 10 de abril não responde à lógica, não segue calendário humano, não depende do quanto você está fazendo certo. Ele só exige uma coisa: entrega. A verdadeira transformação não se dá quando você luta para mudar, mas quando você para de resistir. Quando você deixa de tentar consertar o que está ruindo e começa a confiar que esse desmonte é sagrado. Que o caos, por mais desconfortável que pareça, é o solo onde a sua verdade começa a brotar. Você não precisa saber para onde está indo. Você só precisa saber que não cabe mais no que ficou. A partir do momento em que essa nova versão começa a emergir dentro de você, algo ainda mais profundo desperta: a sua intuição. Não aquela ideia superficial de pressentimento ou uma sensação vaga que aparece de vez em quando, mas sim a verdadeira voz da alma. Ela não precisa de lógica nem de provas. Ela não exige garantias. Ela simplesmente sabe. E essa sabedoria silenciosa começa a se tornar cada vez mais presente na sua vida, principalmente agora, depois da ativação espiritual que se intensificou neste ciclo iniciado no dia 10 de abril. O mais impressionante é que por muito tempo você teve essa intuição adormecida. Ela já tentava falar com você em vários momentos da sua vida, mas era abafada pelo barulho da mente, pelas exigências externas, pelas opiniões alheias e pelas infinitas comparações com os outros. A intuição não grita, e por isso tantas pessoas a ignoram. Ela apenas sugere, convida, mostra sinais. E se você não escuta, ela se cala. Mas agora algo mudou. O mundo interior dos escolhidos está mais sensível, mais afinado, mais disposto a ouvir. E é por isso que essa voz interna começa a retornar. Não com urgência, mas com presença. Você começa a perceber isso em situações simples do cotidiano. Uma vontade súbita de não ir a um lugar, um incômodo ao falar com alguém, uma sensação de que uma escolha não combina mais com a sua frequência, mesmo que pareça racionalmente perfeita. Esse é o grande sinal do renascimento. Você para de seguir o caminho mais seguro e começa a seguir o caminho mais verdadeiro. E muitas vezes ele não é o mais fácil. A intuição não te conduz por trilhas suaves e sempre iluminadas. Às vezes ela te mostra um trajeto mais estreito, mais silencioso, com menos aplausos, mas com mais paz. Porque a alma não quer conforto, ela quer verdade. E é nessa etapa que os escolhidos estão sendo mais testados. Porque viver pela intuição exige fé. Não aquela fé que se prega, mas a fé que se pratica quando você decide confiar em algo que você sente, mesmo que não consiga explicar. Quando você deixa de buscar confirmação no outro e começa a validar o que está dentro de você. Quando você começa a escolher com base em um sentir profundo, mesmo que isso desagrade expectativas externas. A intuição não é um luxo para momentos de crise. A partir de agora, ela se torna essencial. Neste novo ciclo espiritual iniciado no dia 10 de abril, não dá mais para se guiar apenas por metas mentais ou roteiros pré-definidos. A sua bússola está dentro de você. E se você não aprender a ouvi-la, vai se perder tentando agradar um mundo que nunca vai entender quem você realmente é. Mas ouvir a intuição exige silêncio. E é aí que muitos se perdem, porque estão sempre com pressa, sempre conectados, sempre sendo influenciados pelo que veem, ouvem e absorvem. A intuição só aparece quando você desliga, quando você silencia, quando você respira fundo e pergunta com sinceridade: o que faz sentido para mim agora? E essa pergunta, feita com o coração,
sempre recebe uma resposta. Às vezes num arrepio, às vezes numa lembrança repentina, às vezes na vontade de chorar sem saber por quê. Outras vezes naquele incômodo insistente que te diz: isso aqui já não combina com você. Você já sabe. Você sempre soube. Só foi condicionado a duvidar. Mas agora, com o chamado do dia 10 de abril ecoando dentro de você, já não dá mais para fingir que não ouviu. E quanto mais você escutar, mais essa voz se tornará clara. Mais leve a sua caminhada se tornará. Mais verdade haverá nos seus passos. A intuição nunca te leva para onde é fácil, mas ela sempre te leva para onde é real. E só o que é real permanece. Chega um ponto nesse processo, e talvez você já esteja sentindo isso, em que simplesmente não dá mais para carregar tudo. E não se trata apenas de coisas materiais ou de pessoas que se afastam. Trata-se de um peso invisível que você vem arrastando há anos. Crenças limitantes, expectativas dos outros, medos que não são seus, promessas que você fez numa versão antiga de si mesmo. O chamado que o dia 10 de abril trouxe aos escolhidos também é esse, o chamado ao desapego. E não um desapego raso de superfície, mas um profundo e corajoso ato de soltar tudo aquilo que já cumpriu sua missão. Desapegar é assustador, é encarar o vazio de frente. É perceber que para seguir, você precisa deixar partes de si pelo caminho. Partes que até ontem pareciam fundamentais, mas que hoje simplesmente já não vibram na mesma frequência. Você não é mais aquela pessoa que tolerava o que não merecia, que se silenciava para não incomodar, que se ajustava a moldes sufocantes só para se sentir aceito. E por isso, tudo o que ainda tenta te manter preso a essa antiga identidade começa a se desfazer. Às vezes, é uma amizade que se afasta naturalmente, sem briga, só pela mudança de energia. Às vezes é um caminho profissional que perde o brilho, mesmo parecendo promissor aos olhos dos outros. Às vezes são ideias antigas que você defendia com firmeza e que agora simplesmente não fazem mais sentido. E tudo isso, esse soltar, esse esvaziar, esse abrir mão, não é fracasso. É maturidade espiritual, é limpeza, é preparação para o novo. Só que o desapego verdadeiro não acontece num único gesto. Ele vem em ondas. Você solta hoje e amanhã talvez se veja agarrado de novo. Você sente alívio ao se afastar de algo e logo depois bate a saudade ou a dúvida. Isso faz parte, porque a mente quer garantias, quer segurança, mas a alma quer liberdade. E desapegar é isso, dar espaço para que a alma respire. É claro que dói. Dói porque desapegar exige atravessar zonas de conforto. Dói porque mexe com vínculos afetivos, memórias boas, promessas feitas em momentos de outra consciência. Dói porque o coração tem medo do vazio. Mas o que você precisa entender é que o vazio, neste novo ciclo, não é ausência. É espaço. Espaço para que algo novo, mais verdadeiro, mais alinhado com quem você é hoje possa chegar. Se você insistir em manter o que já não te acompanha, o caminho vai se tornar pesado, confuso, travado, porque o novo não entra em lugares ocupados. A energia do dia 10 de abril não suporta mais acúmulos, emocionais, espirituais ou mentais. Tudo que não contribui com a sua evolução começa a sair do caminho. E o melhor que você pode fazer diante disso é permitir. Deixar ir com gratidão, não com revolta. Com honra, não com apego. Com consciência de que nada do que se vai é realmente perdido. Tudo se transforma. E lembre-se, desapegar também é um ato de fé. Fé de que, ao abrir mão do que pesa, você receberá o que expande. Fé de que, ao soltar o controle, a vida te guiará com mais leveza. Fé de que, ao deixar para trás o que não te serve mais, você está se aproximando do que verdadeiramente te pertence. Os escolhidos estão sendo chamados a esse nível de entrega, a esse tipo de leveza. Porque o que vem pela frente não pode ser vivido carregando fardos antigos. E quanto mais você solta, mais você se sente inteiro. Paradoxalmente, você não se perde ao desapegar. Você se encontra. Você volta para si. E isso é o maior reencontro que você pode viver. Depois de todo esse processo,
do fim silencioso que desmoronou o velho eu, do nascimento sutil que começou a brotar por dentro, da voz da intuição voltando a se fazer ouvir e do desapego que abre espaço para o novo, chega um momento mais simples e, ao mesmo tempo, o mais desafiador de todos: agir. Mas essa ação não tem nada a ver com correria, com ansiedade, com urgência de provar algo para o mundo ou até mesmo para si. Ela é o oposto disso. Ação, neste novo ciclo que começou no dia 10 de abril, não é mais sobre fazer muito. É sobre fazer com alma. Não se trata de dar grandes viradas da noite para o dia, de mudar tudo em um estalo, de jogar tudo para o alto só para se reinventar. Trata-se de algo infinitamente mais profundo e mais maduro: caminhar com presença. A nova ação não exige pressa, ela exige verdade. São os pequenos gestos que agora têm o maior peso. É o modo como você escolhe responder em vez de reagir. É como você escuta antes de falar. É a atenção que você oferece ao que antes era feito no automático. É dizer não com leveza quando antes você dizia sim por medo de desapontar. É perceber que, em vez de tentar impressionar o mundo, o mais importante é não se trair em pequenas decisões. Essa coerência entre o que você sente e o que você faz se torna o verdadeiro termômetro da sua espiritualidade. Porque de nada adianta falar sobre despertar, intuição, desapego, se na prática você ainda escolhe o caminho mais seguro, o mais aceitável, o que agrada aos outros e silencia a sua verdade. Agir com alma é ter a coragem de parar, respirar e perguntar para si mesmo: essa escolha me aproxima ou me afasta de quem eu realmente sou? Essa simples pergunta pode mudar absolutamente tudo, porque ela não exige grandes conhecimentos, nem respostas prontas. Ela exige conexão. E quando você começa a se ouvir de verdade, as ações deixam de ser impulsivas e passam a ser conscientes. Cada passo, por menor que pareça, vira uma afirmação silenciosa: eu escolho viver a minha verdade. E talvez isso te leve a atitudes que ninguém compreende. Talvez você se afaste de ambientes que antes faziam parte da sua rotina. Talvez você comece a dizer menos, ouvir mais, sentir mais. Talvez você mude hábitos sutis, silenciosos, mas que por dentro carregam uma força enorme. E tudo isso é ação. Não uma ação barulhenta, exibida, mas uma ação que vem do coração, que parte do espírito, que nasce de dentro. Esse é o tipo de movimento que o universo reconhece. Porque quando você dá um passo em direção à sua essência, o caminho começa a se abrir. Não por mágica, mas por sintonia. As pessoas certas chegam, as portas certas se destrancam, as respostas começam a aparecer, não porque você correu atrás delas, mas porque você finalmente se alinhou. A espiritualidade, no fundo, não mora nos grandes rituais, nem nas palavras bonitas, nem nos símbolos complexos. Ela vive nos detalhes, no cuidado com o seu corpo, no silêncio que você oferece à sua mente, na compaixão que você escolhe cultivar, mesmo quando o mundo te convida ao oposto. Ela se manifesta quando você decide caminhar com integridade, mesmo que devagar, mesmo que tropeçando, mesmo sem saber exatamente para onde vai. Agir com alma é isso: sair da sobrevivência e entrar na presença. É parar de esperar o cenário perfeito e começar com o que você tem, com quem você é agora. É entender que não se trata de parecer espiritual, mas de viver espiritualmente. E isso se prova nos seus gestos, nas suas escolhas, na energia que você coloca em tudo que faz. O ciclo iniciado no dia 10 de abril não quer um novo personagem seu. Ele quer o seu eu mais autêntico. Ele não quer uma performance, ele quer entrega. Menos esforço para ser algo, mais verdade no que você já é. Menos o que o mundo espera de você, mais o que sua alma grita por viver. E quando você começa a agir a partir desse lugar, tudo muda. Não de uma vez, mas profundamente. Porque você deixa de andar empurrado pela vida e começa a caminhar guiado pela sua essência. E então, depois de tudo isso, da travessia, do esvaziamento, do renascimento interior, da escuta da alma, do desapego e da ação com verdade, chega aquele momento quase imperceptível, mas absolutamente transformador. Você percebe que o novo já chegou. E talvez essa seja a parte mais delicada do processo.
Porque o novo não vem como a gente espera. Ele não chega com placas, com grandes revelações, com uma mudança abrupta no cenário da sua vida. Ele vem como o vento que muda de direção antes mesmo que as folhas comecem a se mover. É por isso que muitos não percebem. Esperam o novo como um grande espetáculo, mas ele entra em cena nas entrelinhas do cotidiano. Está na conversa que te emociona sem motivo, na vontade repentina de mudar o caminho habitual, na leveza com que você encara algo que antes te paralisava, no olhar diferente que você lança para as mesmas coisas de sempre e percebe que elas já não tocam mais sua alma como antes. O novo não vem de fora. Ele começa a tomar forma por dentro. E é justamente por isso que ele é tão sutil no início. Você começa a agir diferente, a pensar com mais clareza, a sentir que está se reconectando com algo que você não via há muito tempo. Você mesmo. O seu eu mais verdadeiro, que sempre esteve ali, só estava soterrado por medos, por repetições, por expectativas que você acreditava serem suas, mas que não eram. Neste novo ciclo que começou no dia 10 de abril, a vida não quer mais que você se encaixe. Ela quer que você expanda. Ela quer que você ocupe o espaço que é seu, que fale com a voz que é sua, que siga com o ritmo que sua alma pede. E pela primeira vez em muito tempo, talvez você esteja começando a se permitir isso. A não mais viver tentando se adaptar, mas a viver se ouvindo. E sim, isso pode assustar. O novo, mesmo sendo leve, pode causar estranhamento. Afinal, ele desmonta certezas antigas, te faz questionar planos, te obriga a desacelerar onde antes você corria. Mas todo esse desconforto inicial é o corpo se ajustando a uma nova frequência. É a mente aprendendo a confiar em algo que ela não pode controlar. É o espírito se adiantando ao que os olhos ainda não enxergam, mas o coração já sabe. Você não precisa entender tudo agora. Não precisa ter todas as respostas. O novo não exige certezas. Ele exige presença. Ele te pede apenas uma coisa: caminhe. Dê o passo. Mesmo sem ver o chão completo. Mesmo com medo. Mesmo em silêncio. Porque esse passo dado com verdade vale mais do que 1000 passos dados por obrigação. Os escolhidos estão sendo guiados a viver com mais alma, mais alinhamento, mais coragem de ser quem realmente são. E, quanto mais você se permite seguir esse fluxo, mais leve tudo se torna. As amarras se soltam, as dores perdem o poder, as dúvidas continuam, mas já não te paralisam. E aquilo que antes parecia impossível, distante, complicado, começa a se tornar natural, acessível, real. Se você chegou até aqui, algo dentro de você já mudou. Não é mais uma teoria, nem uma possibilidade distante. É uma verdade sentida. Mesmo que silenciosa, mesmo que ainda envolta em dúvidas, ela já está viva dentro de você. E essa verdade é simples, mas poderosa. Você está atravessando um recomeço. E esse recomeço não é um retorno ao ponto de partida. É um retorno a si. Tudo o que aconteceu até agora, o cansaço estranho, a vontade de se isolar, os sonhos intensos, as desconexões inesperadas, a sensibilidade aflorada, foram sinais de que o velho estava sendo desfeito. Não por acaso, não por fraqueza, mas porque sua alma estava pedindo por espaço. O ciclo anterior cumpriu o que precisava, e o universo, com toda a sua sabedoria, usou o dia 10 de abril como marco para essa virada. Mas agora que o velho está sendo deixado para trás, não se engane achando que o trabalho acabou. O novo está aqui, sim, mas ele precisa de você presente para florescer. Ele precisa que você esteja inteiro, consciente, atento. Porque esse novo não será construído com base no que os outros esperam de você. Ele será moldado pelas suas escolhas, pelas suas palavras, pela forma como você se posiciona no mundo a partir de agora. Você não precisa correr, nem se provar, nem tentar fazer tudo certo. O caminho não é sobre perfeição, é sobre alinhamento. E quanto mais você se alinha com o que sente, com o que acredita, com o que vibra com verdade, mais tudo ao seu redor começa a entrar em harmonia. Não de forma mágica, mas natural. O fluxo volta a acontecer. As peças começam a se encaixar.
As respostas surgem sem que você precise implorar por elas. Talvez o novo ainda esteja tímido. Talvez você sinta mais paz, mas ainda sem entender onde tudo isso vai dar. E está tudo bem. O caminho não se mostra inteiro antes do primeiro passo. Ele se revela aos poucos, como uma trilha em meio à neblina. Você só vê o próximo metro, mas isso é o suficiente. Basta um passo por vez, com verdade, com intenção, com presença. Você está se tornando quem sempre foi. E tudo aquilo que antes parecia confusão era apenas o processo de limpeza que precisava acontecer para que você pudesse se lembrar. O dia 10 de abril não foi o começo de algo externo. Foi o início de um retorno. O retorno à sua essência. E agora, mais do que nunca, é hora de viver com consciência. De não se distrair com ruídos. De parar de seguir fórmulas prontas. É hora de deixar a alma liderar os seus passos e confiar que, mesmo quando o mundo parecer confuso, há uma clareza muito maior nascendo dentro de você. Se esse vídeo te tocou, se essas palavras ecoaram em algo que você nem sabia que precisava ouvir, então comenta aqui embaixo a palavra renascimento. Essa é a confirmação de que você está no caminho, de que você ouviu o chamado, de que você está pronto para viver o novo, não como quem espera, mas como quem já começou. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Ativa o sininho, compartilha essa mensagem com quem precisa lembrar quem é. Porque isso aqui, essa travessia, é só o começo.